De virada, as brabas do Timão vence as soberanas do Tricolor na tarde dessa sexta-feira no Canindé por 2-1, jogo válido pela sexta rodada do Paulistão Feminino de 2024. E as brabas assumem momentaneamente a ponta da tabela com 13 pontos, mas ainda temos aí os jogos do Palmeiras e também do Santos. Palmeiras será logo mais e o Santos amanhã. Então, como foi esse jogo, a nossa análise, a nossa opinião? Pois então, bora pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Hoje em destaque esse jogaço de bola entre São Paulo 1, Corinthians de virada 2 pela sexta rodada do Paulistão Feminino. Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, meu amigo e minha amiga, deixa essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta aí, quase chegando a 4.000 inscritos. E claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. O Vlog do Franco é a casa do torcedor feminino. Não importa que time você torce, você é muito bem-vindo aqui. Tá certo, gente? Pois bem, galera, acabou há pouco lá no Canindé, né? Porque o São Paulo não tem campo, né? O jogo manda de campo de São Paulo, mas o São Paulo não tem campo, né? O jogo entre São Paulo 1, Corinthians de virada 2. E o São Paulo, gente, não consegue segurar o resultado. Foi assim contra a Ferroviária, depois de estar ganhando de 1-0, deixou o empate e quase perdeu pelo Brasileirão, quase perdeu, né, contra a Ferroviária. E assim contra o Palmeiras, faz um gol logo no começo, certo? Com a Aline, e aí depois o Palmeiras virou, e aí virou um passeio, né? Não só virou, como a partida virou um passeio das palestrinas em cima do São Paulo, por 5-1. São Paulo não consegue manter o resultado. E hoje a mesma situação, 1-0, um golaço da Bia Menezes, certo? Apesar que para mim foi um pênalti que não existiu, certo? Na minha opinião, certo? Quero saber a sua opinião. Aí, meu amigo, minha amiga, foi pênalti ou não foi? Coloca aí nos comentários. Na minha opinião, não foi, certo? E a juíza deixou de expulsar a Érica, depois da Érica ter feito uma falta em cima da atacante do São Paulo, certo? E já tinha cartão amarelo. A juíza, eu não sei o que aconteceu. Para mim, era lance para expulsão, certo? Então, para mim, o São Paulo foi prejudicado, mas não por isso, né? O São Paulo foi prejudicado por ele mesmo, por não saber manter a pegada do futebol, manter o ritmo do jogo. E aí você recuar linhas num jogo contra o Corinthians, você tá pedindo para morrer, você tá pedindo para morte, né? Então, meus amigos, minhas amigas, quem tem um time igual o Corinthians, tá jogando com um time igual o Corinthians, você não pode recuar linhas, né? Porque senão você está querendo perder, né? Foi isso que o São Paulo fez contra o Corinthians, foi isso que o São Paulo fez contra o Palmeiras, e aí esse técnico não toma providência, certo? Mesma coisa no jogo contra o Palmeiras. O time recuou as linhas e o Palmeiras deitou e rolou. Até pensei que as Brabas hoje ia colocar uma goleada também, só que as Brabas do Timão não estava nos seus melhores dias. Confesso para vocês que o Corinthians não jogou como realmente sabe jogar, certo? Talvez pela marcação do próprio São Paulo, mas o Corinthians hoje também, na minha opinião, ficou devendo. Fez um gol de pênalti que para mim não existiu, certo? E aí um gol no finalzinho, um bate-rebate na área, 2-1, mas no contexto o Corinthians foi um pouco melhor do que o São Paulo. Não tão melhor assim, mas foi melhor sim e mereceu a vitória. E o São Paulo fica a lição aí de não saber
segurar resultado, sempre perde de virada para as grandes equipes. Pois bem, quem assistiu o pré-jogo aqui viu as nossas prováveis escalações das duas equipes, tanto do Thiago Viana e tanto do Lucas Piscinato. Não é que o Franco praticamente acertou, gente? Olha só, o Thiago Viana entrou em campo com a Carlinha, Letícia Alves, Kaká, Jéssica Soares e Bia Menezes. Até aí tudo bem. Agora olha só, ele entrou no meio de campo com a Robinha, Aline, Camilinha e a Mariana Santos. E no ataque, Lari e Dudinha, certo? Só que a Camilinha, muitas vezes, gente, nesse momento, ela trocava com a Lari. Às vezes ficava a Lari e a Camilinha, a Dudinha recuada. Coisa que a Dudinha também não faz bem, é jogar muito recuada, certo? Então, a mesma coisa a Mariana Santos, voltava demais. E aí, a Camilinha no ataque com a Lari não deu certo, né? Então, essa mudança que ele fez aí na partida, eu não gostei. Aí ele foi colocar a Marissa no segundo tempo, já perdendo 2-1, aí a vaca já tinha ido pro brejo, não adiantava nada, certo? Ele insiste em deixar a Robinha no campo, mesmo colocando a Marissa no lugar da Camilinha, certo? E ele insiste com a Robinha. Pois bem, e o Lucas Piscinato, gente, olha só como o Franco acertou. Falei pra vocês, conhecendo o Piscinato, ele vai de Kemily, ele vai de Dani Arias, não deu outra. Aliás, ele vai de Érica, não deu outra. Olha só, olha o time que o Thiago Viana entrou em campo: Kemily, Isabela, Érica, Marisa e Yasmin. Até aí tudo bem, certo? Eu já esperava. Muita gente apostou na Nicole, muita gente apostou que a Dani Arias iria ser titular nesse jogo contra o São Paulo, mas, como eu falei pra vocês, conhecendo o Lucas Piscinato, ele vai insistir, certo? E aí no meio de campo, Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vicky Albuquerque, gente, olha só, ele recuou a Vicky Albuquerque, certo? Justamente para colocar a Jaqueline, porque eu não entendi porque a Tamires nem no banco estava relacionada. Então, se você sabe alguma informação, coloca aí nos comentários se ela se machucou, né? O que aconteceu com a Tamires, que nem no osso tem cartão, porque nem no banco ela estava relacionada. Aí ele colocou a Jaqueline, Gabi Portillo e Jennifer. Você, meu amigo, minha amiga corintiano, vocês concordaram com essa escalação? Eu, sinceramente, não gostei. Eu preferiria aí que a Jaqueline recuasse e ele colocasse a Vicky Albuquerque no ataque, certo? Muita gente conecta a Vicky, acha que a Vicky não sei porquê, mas é a artilheira do time, né? Tanto é que hoje fez o 100º gol, certo? Então tá aí pra vocês a escalação que o Lucas Piscinato entrou em campo, bateu praticamente com a nossa provável escalação do nosso pré-jogo, certo? Com exceção aí da Jaqueline. Pois bem, galera, olha só, o São Paulo começou o jogo com mais volumes e não demorou muito para abrir o placar. Em cobrança de falta na quina da grande área, Bia Menezes acertou um chute no ângulo e marcou um golaço. Que golaço, hein? Depois disso, o Corinthians equilibrou as ações e chegou a criar algumas chances. No entanto, a defesa da Soberana do Tricolor esteve bem postada e não sofreu muito com isso. Isso ocorreu até os 30 minutos e aí o Corinthians resolveu jogar, né? E aí, a arbitragem, olha só, gente, isso não é eu que tô falando aqui, ó. A arbitragem achou um toque de mão de uma zagueira de São Paulino, que foi a Jéssica Soares, certo? E marcou pênalti. Na cobrança, Vicky empatou e assim fez seu 100º gol com a camisa das Brabas do Timão. Pois bem, e aí no segundo tempo, como é que foi, gente? As coisas mudaram na volta do intervalo. O Corinthians começou a pressionar mais e forçou a goleira tricolor a fazer grandes defesas. O São Paulo teve algumas chegadas, mas não conseguiu gerar tanto perigo, certo? Teve uma chegada lá da Lari, por exemplo, que a Lari ficou frente a frente, né? Um passe maravilhoso, não sei se foi a Aline ou se foi a Camilinha, que aí deixou a Lari frente a frente com a Kemily, ela chutou para fora. E aí depois foi a própria a Aline, que também ficou, era só dar um toque, mas aí a defesa pressionou e ela não conseguiu fazer o gol, certo? Pois, a boa performance das Brabas foi recompensada logo aos 40 minutos, depois de um bate-rebate,
a bola sobrou na Aline, a Aline não sei o que ela tentou fazer, aí a bola sobrou para Eudmila, que chutou colocado no cantinho, sem chance para a goleira Galinha, certo? E assim decretou a vitória das Brabas do Timão de virada por 2-1 em cima do Tricolor. Pois bem, como eu já falei para vocês, não sei o que acontece que São Paulo não consegue manter o ímpeto, a pegada do começo do jogo. Precisa fazer alguma coisa, né? O técnico precisa ver o que está acontecendo com essas jogadoras, tá? É um bom time. O time do São Paulo é um bom time. Agora, eu senti que as Brabas do Timão não jogou como vinha jogando. Se colocasse, se o Corinthians jogasse como a gente sabe que o Corinthians joga, o Corinthians tinha ganhado até demais, certo? Mas eu não gostei também da performance do time das Brabas hoje, tá? Pra mim ficou devendo também, certo? E o São Paulo, aquela coisa de sempre, o time não consegue manter a pegada desde o começo, certo? Tá aí a lição e você, como falei, você recuar linhas no time igual o Corinthians, você tá pedindo para morrer o mais rápido possível. Não se pode fazer isso. Quem tem uma Duda Sampaio, quem tem uma Jennifer, quem tem uma Vicky Albuquerque, certo? Para matar jogos, certo? Então você tem que tomar os cuidados possíveis. E aí você abaixa as linhas, você baixa as linhas, você tá chamando o adversário com técnica para cima de você, aí não tem como, né? Água mole e pedra dura tanto bate até que fura, acontece nos momentos desses aí. Pois bem, gente, tá aí a nossa opinião sobre esse jogão entre São Paulo 1 e de virada Corinthians 2. Olha só, com o resultado, o São Paulo fica na 4ª posição com 10 pontos e o Corinthians assume momentaneamente a 1ª posição com 3 pontos, já que daqui a pouco tem o jogo do Palmeiras e amanhã o Santos pode ultrapassar o Corinthians, certo? E como é que tá a agenda das duas equipes? São Paulo volta a campo agora na próxima quinta-feira, dia 4, visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi, também pela 7ª rodada do Brasileirão, ou do Paulistão. E as Brabas do Timão recebe a Ferroviária nessa segunda-feira, dia 1º de julho, no Parque São Jorge, também pela 7ª rodada. Então vamos fazer aí o pré-jogo e o pós-jogo dessa partida. Fica ligados aí no Vlog do Frango. Beleza, pessoal? Então, como é que tá o Paulistão? Pois eu já passei para vocês aí, precisa acontecer os jogos dessa 6ª rodada. São Paulo 2, São Paulo 1, Corinthians 2, certo? O Marília e o Palmeiras estão jogando nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Amanhã nós temos Santos e São José, Taubaté e Bragantino e depois Realidade Jovem Ferroviária. Esse jogo de Realidade Jovem Ferroviária, se não me engano, será só em agosto, certo? Pois bem, galera, tá aí as nossas informações do Paulistão Feminino. A gente volta a qualquer momento aí nesse pré-jogo de Corinthians e Ferroviária, tá bom? Fique ligado. Desejo a todos vocês um abençoado e maravilhoso final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.